Eu geralmente não gosto de abordar um tema de forma muito superficial, eu costumo preferir aprofundar o máximo possível na polêmica, na discussão, entrar nos mínimos detalhes e esmiuçar toda a história para vocês, oferecendo aí uma perspectiva pelo menos diferente da maior parte dos canais que abordam o mesmo tema. Mas hoje eu vou ter que abrir uma exceção, porque dessa vez o Felipe Neto passou tanta vergonha de tantas formas diferentes e foi atacado por tantas pessoas diferentes, tanta gente comentou o tema, que se eu for tentar esmiuçar todo o assunto, isso aqui vai ter, sei lá, mano, 4 horas de vídeo, não vai ter como. Então, eu vou ter que passar um pouco mais rápido por cima de cada tópico, simplesmente porque eu não quero que esse vídeo fique interminável. Então, já vamos começar resumindo a treta. Toda hora o Felipe Neto tá comentando sobre alguma coisa do Big Brother no perfil dele do Twitter, e aí teve umas polêmicas dentro do BBB envolvendo a maquiagem da Thelma, a base que a Thelma utiliza porque é marrom. Aí teve uma menina lá que falou, nossa, isso que você tá usando aí é barro. E aí o Felipe Neto criticou a mulher que fez esse comentário, falando que ela tinha sido racista. A mulher, ela tentou ainda se justificar falando que não era por causa da cor, era por causa da quantidade, uma desculpa que na minha opinião não colou muito bem, mas enfim, Felipe Neto fez essa crítica, só que aí em outro contexto parece que o Babu também chamou a maquiagem da Thelma de barro, ou enfim, chamou a base que uma pessoa negra utiliza de barro, fez essa comparação. E aí o Felipe Neto foi fazer uma crítica, só que a militância caiu em cima batendo e ele não sabia se estava certo criticar ou não, acabou voltando atrás. E aí começaram a criticar o Felipe Neto também porque falaram, não, olha só, você tá pegando leve com o Babu só porque ele é homem. Né? A outra lá você bateu mais nela porque ela é mulher, por isso que você criticou mais pesadamente ela. Então, basicamente, o Felipe Neto foi cancelado pela Lacrolândia, que ele tanto ama, né? Que ele tá sempre ali engajado pra cancelar os outros. Dessa vez foi a vez dele de ser cancelado e de várias formas diferentes. Então, acho que o melhor tweet do Felipe Neto que a gente pode pegar pra começar a comentar sobre esse tema é esse aqui. Tem muitas pessoas negras dizendo que o comentário do Babu sobre barro não foi nada demais. Tem muitas pessoas negras dizendo que foi errado sim. Eu sou branco, eu tô perdido. Só no meu WhatsApp vieram 4. 2 agradecendo por ter criticado e 2 me criticando. Com isso em mente, apaguei o tweet. Se há debate entre os próprios negros sobre algo ter sido racista ou não, não é um branco que vai se meter e dizer quem tá certo ou errado. Retiro o que eu disse sobre o que o Babu falou e peço desculpas, pelo menos até entender melhor sobre tudo isso. Bom, aqui você vê o momento em que o Felipe Neto decide dar pra trás, né, depois de ter criticado o Babu, ele recua porque tinha gente ali atacando ele, algumas pessoas apoiando, mas ele quis evitar a polêmica, só que já era tarde demais, porque como eu disse, vendo esse recuo do Felipe Neto, a galera começou a bater nele falando que isso foi porque ele era homem, né, o Babu é homem, então por isso o Felipe Neto não criticou tão pesado o Babu, enquanto ele tinha feito basicamente a mesma crítica sobre a outra mulher. Bom, eu falei que ia ser mais superficial nesse vídeo, mas também não tanto ao ponto de ignorar o fato óbvio, né, de que o Felipe Neto passou muito perto de perceber que não é porque você é negro ou porque você é branco que você não pode opinar sobre um tema ou que você vai estar certo ou vai estar errado, porque, nossa, tem negros falando que a crítica é válida e tem negros falando que a crítica não é válida, então como é que eu, um branco, posso falar alguma coisa? Não é a quantidade de melanina que você tem no seu corpo que delimita quanta propriedade você tem para falar sobre um tema ou quanta razão você tem quando comenta sobre aquilo. Até porque em absolutamente qualquer tema ideológico você vai ter negros concordando e discordando. Ou seja, você vai ter pessoas no seu lugar de fala servindo ali para balizar ou não a sua opinião. Então me diz qual a merda da diferença de uma opinião exatamente igual sair da boca de uma pessoa branca ou de uma pessoa negra. É a mesma opinião. E olha só, se você está num debate, se você está numa discussão, a opinião é que importa e não quem está emitindo ela. Se você só consegue olhar para a cor de quem está falando alguma coisa, você é racista pra caramba. Simples assim. Argumento de autoridade já é imbecil por si só, porque não é o seu diploma que vai te dar automaticamente razão sobre qualquer assunto que permeia ali a sua área de atuação. Ou seja, não é porque você se formou em direito que automaticamente você sempre vai estar certo sobre a legislação, sobre um julgamento, porque advogados podem discordar entre si e às vezes um leigo pode acabar pontualmente tecendo uma opinião mais acertada do que a pessoa que estudou mais profundamente aquele tema. É improvável? Geralmente quem estudou mais vai saber mais sobre um assunto? Sim, geralmente. Mas a gente tem que avaliar o argumento e não a autoridade. Só que esse argumento de autoridade fica ainda mais imbecil quando a sua autoridade é simplesmente a cor da sua pele ou o seu gênero, enfim,
Você tem autoridade por causa da sua melanina ou por causa dos seus cromossomos. Isso é muito mais idiota. Até porque essa vivência que vai te colocar no teu lugar de fala é uma coisa totalmente subjetiva, que vai servir no máximo como uma evidência anedótica, que no fim das contas não tem peso nenhum numa discussão séria, porque pode ser facilmente refutado por outra evidência anedótica qualquer, que a pessoa pode até inventar, não faz diferença. Então, enfim, já me aprofundei mais do que eu queria nesse tópico. Basicamente esse é o comecinho da treta, o Felipe Neto recuando, falando merda já no começo também, mas depois disso ele acabou sendo esculachado pelo administrador do perfil da outra mina que, teoricamente, ele teria acusado de racismo, sendo mais pesado com ela. E vamos dar uma olhada nos prints. Felipe disse: agora, tem que ser muito filho da mãe pra falar que eu critiquei mais a Gisele por ser mulher, ao invés do fato dela ser branca, formada em direito, exercendo a profissão de advogada, ter errado repetidamente e ter feito o comentário do Barro em contexto totalmente diferente. Bom, só com argumentos de direita já é muito fácil mostrar o tamanho da merda que o Felipe Neto tá falando aqui, né? Ele mesmo insinua que um dos motivos pelo qual ele criticou mais a Gisele foi o fato dela ser branca. Você é racista, cara! Você está sendo repetidamente racista. Não, porque, olha só uma determinada cor pode opinar sobre isso, e não é outra cor que vai falar sobre aquilo. E eu critiquei ela mais porque ela é branca, e não porque ela é mulher. Nossa, muito melhor agora, Felipe Neto. Ou porque ela é advogada. Argumento de autoridade em cima de argumento de autoridade. Nada faz sentido no que você disse. Meu Deus do céu, o cara se defende falando merda em cima de merda, não dá nem... Sei lá, velho, nem preciso me aprofundar muito porque tá muito escancarado o tamanho da bosta que o Felipe falou aqui. Mas o mais engraçado é que a merda foi tão grande que você não precisa nem ser de direita pra refutar totalmente o Felipe Neto, porque o administrador do perfil da Gisele conseguiu acabar com o cara usando os argumentos esquerdistas. Os argumentos pífios progressistas foram usados para acabar com o Felipe Neto nesse caso. Vamos conferir aí. Felipe, acho super válido você querer abordar temas como machismo, racismo e homofobia, mesmo que não esteja no seu local de fala. Uou, turn down for what? Mas, se você mesmo diz que levou 10 anos para deixar de ser aquele moleque mimado e corrigir os seus erros, qual moral você acha que tem para julgar alguém? Não queira ser o paladino da moral e do politicamente correto. Esse local nunca lhe coube. E digo mais, se o tribunal da internet te julgasse e condenasse na mesma proporção que você julga e condena, hoje em dia você não seria nada. Pense nisso. Assim, ela usou o local de fala, usou argumento de autoridade também, não concordo com nada disso. O ponto é, o Felipe Neto diz que concorda, então é sim muita hipocrisia do Felipe Neto sempre pregar esse tipo de discurso, sempre usar esses argumentos, sendo que ele mesmo acaba sendo refutado por esses argumentos que ele defende, ou seja, os argumentos são uma merda, mas mesmo assim, como o Felipe Neto usa os argumentos, então é hipocrisia da parte dele, sem contar a questão do julgamento, que de fato, se você acompanha minimamente o Felipe Neto pelo Twitter, você vai ver que todo dia ele julga 1, 2, 3 pessoas e pratica cancelamentos e aponta o dedo na cara e fala que fulano fez isso, que Beltrano fez aquilo, que tá todo mundo errado, ele tá sendo aquele paladino da moral que define, ó, aquele ali tem que ser cancelado, aquele ali fez merda, vamos todos apontar o dedo e criticar aquele cara. Tá sempre julgando alguém, ele fez isso com o Pyong, fez isso com o Prior recentemente, só aí no Big Brother Brasil, mas o tempo todo ele faz isso com alguém da direita, ou mesmo com alguém da esquerda que pisa um pouco fora da curva, sendo que o cara era o exemplo prático de tudo que a esquerda mais repudia e detesta, e hoje ele faz parte ali do grupinho porque ele evoluiu, porque ele melhorou, só que ele levou 10 anos, como a pessoa aponta ali, foram muitos, mas muitos anos evoluindo para virar esse lacrador perfeitinho que ele é hoje, mas que mesmo assim vive cometendo seus deslizes, enquanto os outros não têm aí nenhum espaço para errar, sem que o Felipe Neto aponte o dedo e mande todas as suas corujas na direção daquela pessoa que vai sofrer com a retaliação, com o boicote social. E, mano, o Felipe Neto simplesmente foi mais uma vez destruído e estraçalhado por argumentos progressistas. Esse é o tamanho da derrota. É simplesmente isso. Você pega um moleque de 15 anos que já entendeu mais ou menos como funciona esquerda e direita, ele vai conseguir refutar um progressista com a maior facilidade do mundo. O Felipe Neto foi refutado por um progressista. E aí, por causa de toda essa polêmica, o Felipe Neto foi parar nos Trending Topics e algumas pessoas aí com influência também acabaram comentando o caso, como o Polado Full, que disse o seguinte: "Out, Felipe Neto, você pode até ignorar verdades de quem é anônimo.
esnobar verdades de quem pouco repercute, mas deixar de ouvi-las num trending topic com 100 mil tweets depois de uma resposta que representa o que todos pensam sobre você deve ser bem difícil. Eu tenho medo do Felipe Neto. Ele é um oportunista com uma retórica impecável que não admite ser contrariado nem ceder à opinião de ninguém. Um cara com um poder de convencimento fora do normal que se torna perigoso à medida que cresce mais e mais. Um cara que hoje tá mudado, sim, e vai continuar mudando constantemente para agradar as massas. Abram os olhos, acordem. Eu sou discreto em redes sociais, principalmente Twitter. Só abro a boca para falar quando tenho certeza. Já perceberam que um monte de gente influente na internet evita afrontar o Felipe e quem o faz gradualmente recua, evitando discordar de um cara que pode, num estalar de dedos, moldar em massa a opinião de várias pessoas para que atendam os interesses dele? Até o Castanhari, que vivia massacrando esse cara pra mim, beijou ele na boca o ano passado. Ainda duvidam do quanto ele pode ser convincente? Formem suas próprias opiniões, conversem consigo e confiem em si mesmo antes de adotar como sua a opinião de alguém influente de caráter duvidoso só porque tem muito RT e curtida. Fica a dica. E não foi só o Polado. O Easy Nobre também comentou sobre essa polêmica, mas o mais interessante foi que, depois de comentar ali, um fã perguntou pra ele, ué, mas vocês não eram amigos, né? Por que você tá falando mal do cara agora, por causa desse episódio aí? E aí, basicamente, o Easy Nobre deu um pequeno exposed no Felipe Neto, que eu vou ler aqui pra vocês agora. Não somos amigos. Ele me cancelou publicamente e deu unfollow quando fui conversar com o Nando Moura. Falou que eu era parte do problema ou coisa assim. Estou parafraseando. Aí um amigo dele fez a mesma coisa e ele ficou caladinho na timeline. Suponho que porque o cara é mais famoso e ele não queria briga. Eu não tenho ódio do Felipe nem nada. Eu só me decepcionei com ele porque achei extremamente dissimulado, como no incidente da Bel Pass, que ele veio nas DMs atiçar para eu produzir o dossiê, deixando claro que não podia se pronunciar em público, porque pegaria mal e etc. Aí sai o dossiê, a parada tem um impacto grande e ela ficou totalmente desacreditada. Agora, que era perfeitamente seguro, aí ele vai e faz uma postagem no Facebook dando tapinha nas próprias costas, sabendo que sempre soube que ela era assim e tal. Ou seja, vai você e ataca ela. Não vou me meter, não posso me pronunciar. No momento que era perfeitamente seguro fazer isso, porque a mina tá caída no chão, com a carreira totalmente despedaçada e sem moral para retalhar, aí ele vai lá e dá o pronunciamento dele. Isso é covarde. O pior é que quando ele mencionou o caso no canal dele, em vez de dar o mérito da parada pro cara que ele conhece pessoalmente, ele mandou um: esse ano descobriram que a Bel Pass mentia. Caramba, mano, não quer dar o crédito da parada pra alguém que você conhece pessoalmente? Enfim, eu não odeio o cara, não acho ele um filho da mãe canalha desgraçado nem nada, eu só acho que ele vacila e o ego torna impossível reconsiderar a posição. Ele não querer me dar o crédito do dossiê da Bel Pass me faz pensar que tudo o que eu vi dele ao longo dos anos estava correto mesmo. E justamente esse exposed do Easy Nobre corrobora com tudo que se sabe do Felipe Neto por bastidores. Isso que ele disse aí, tudo que eu ouvi falar sobre o Felipe ao longo dos anos, mano, eu te dou certeza que qualquer um que trabalha nessa plataforma e tem alguma relevância aqui dentro, conhece alguma história do Felipe Neto de bastidores. Alguma coisinha que seja. Eu mesmo conheço algumas histórias, algumas de fontes bem confiáveis mesmo, e é aquela coisa, velho, sempre casa perfeitamente com os relatos de outras pessoas que não tem nada a ver umas com as outras, e aí você fica sabendo de um grupo de WhatsApp que disse tal coisa, que Felipe Neto fez isso ou fez aquilo, e mano, a única coisa que você consegue pensar estando nos bastidores do YouTube é que o Felipe Neto é um cara extremamente dissimulado, falso, e que simplesmente tem aquela fachada ali para utilizar a influência que ele tem a seu favor para ganhar dinheiro e destruir inimigos. Inclusive, volta e meia vem a público uma historinha de bastidores aí do Felipe Neto, como essa que o Izzy acabou de citar, de pessoas que, como eu disse, não estão conectadas umas com as outras, e véi, não pode ser mera coincidência que tantas pessoas tenham visto essa faceta maquiavélica do Felipe Neto e relatado em diferentes episódios, mas que tinham ali muitas coisas em comum. E não é simplesmente, porque ele é um youtuber muito grande, as pessoas têm inveja e tudo mais, porque você não vê esse tipo de coisa sobre o Whindersson Nunes, você não vê esse tipo de coisa sobre, sei lá, o Peter do Ei Nerd. Então tem muitos canais gigantescos que também têm motivo de sobra para as pessoas terem inveja e espalharem mentiras, que você não sabe todo esse tanto de coisa aí, de bastidores, de tipo, nossa, o cara realmente é um arrombado, meu Deus do céu, como é que pode alguém fazer tanta merda assim na vida? Então, por mais que aquele discurso do admin da Gisele tenha os pontos idiotas, que são os argumentos progressistas, a parte de não ter moral nenhuma pra ficar apontando o dedo julgando os outros,
é um negócio que cabe perfeitamente pro Felipe Neto, porque se tem uma pessoa que não tem moral pra ficar apontando o dedo, julgando os outros e decidindo quem vai ser cancelado e falando, olha só, aquele ali fez merda, aquele ali também, vamos cancelar aquele cara ali, nossa, que imperdoável o que aquela pessoa ali fez. Se tem uma pessoa que não faz nenhum sentido estar nessa posição, é o Felipe Neto. E justamente vou usar isso como gancho para encerrar o vídeo com a última grande ironia, né? Mais uma das mudanças do Felipe Neto. Vocês vão ver aqui um negócio que corrobora com alguma opinião que eu já dei em alguns vídeos, de que o Felipe Neto, na verdade, ele é de fato um conservador de direita, a verdadeira personalidade dele é essa, porém ele é tão capitalista que ele simplesmente criou um personagem na vida real, que é um progressista que simplesmente faz tudo por dinheiro. Ele é tão capitalista que ele está fingindo ser um progressista só para ganhar dinheiro. E vocês vão ver aqui um discurso do Felipe Neto, que é um discurso conservador do ponto de vista do ceticismo. Ele está falando, ó, a gente não pode julgar uma pessoa sem ter provas, a gente não pode condenar alguém simplesmente porque, eu acho que aquela pessoa fez nada de errado. O Felipe Neto fazendo esse discurso, sim, o cúmulo da hipocrisia, para variar um pouco. E além de ser um discurso conservador, também é um discurso antifeminista, porque ele estava falando sobre o caso do Johnny Depp com a ex-mulher dele, aquela Amber, qualquer coisa, que depois se provou que ela que tinha agredido o Johnny Depp, inclusive. Ou seja, na ocasião o Felipe Neto estava correto, porque ele estava fazendo um discurso conservador, antifeminista, mostrando que a gente precisava esperar provas e, de fato, o Johnny Depp não era o culpado da ocasião. E aí fica aquela grande dúvida, como alguém que já tinha essa noção, que já tinha essa visão de que a gente não deve simplesmente julgar e atacar uma pessoa sem saber se ela de fato é culpada pelo crime que ela cometeu, como é que essa pessoa desaprende isso e depois passa a pensar, não, a gente tem que acreditar sempre na visão da vítima quando ela é uma mulher e condenar e atacar todo mundo sem esperar julgamento nenhum, que foi o que ele fez no caso do Prior, por exemplo, né? Ele já saiu direto acusando o cara, falando que ele tinha traços de... Eu não posso falar aquela palavra de abusador de mulheres, que no programa já dava pra ver que ele era um abusador de mulheres, que ele era culpado, enfim, já usou a rede social dele ali para condenar o Prior. Inclusive agora saíram novas notícias aí sobre o julgamento mostrando que possivelmente o Prior nem é culpado, que ele tem boas provas a favor dele também, mas o ceticismo conservador que o Felipe Neto demonstra no vídeo que a gente já vai ver, não está presente no seu comportamento usual desde que ele se autoproclamou um progressista. E me desculpa, mas é realmente impossível você dizer que isso é uma evolução. Que você sair do ponto em que você percebe que é preciso ser cético e não condenar alguém sem provas, para passar para o ponto de condenar qualquer pessoa porque simplesmente uma mulher disse que aconteceu e pronto, a gente tem que acreditar 100%, isso não é uma evolução. A pessoa que sabia já, que tem o discernimento para fazer o primeiro discurso, não simplesmente se torna outra porque aprendeu alguma coisa nova. Não tem como, velho. Isso, pra mim, é uma das maiores provas de que o Felipe Neto apenas finge ser um progressista por interesses comerciais. Veja você e tire a sua própria conclusão se essa pessoa poderia realmente se tornar um progressista no futuro. Mesmo que haja 0,01% de chance da pessoa não ser aquilo que nós estamos acusando de ser, a gente não deveria acusá-la. A gente deveria manter a dúvida. E deixa. Existem profissionais que julgam. Por que vocês acham que existe um juiz? Existe um advogado? Um promotor? Existe um processo? Por que não é simples que nem no Twitter? Ela tá com marca no rosto. Aí vai lá o juiz e fala, julgo Johnny Depp culpado por agressão à mulher, pena de 5 anos de reclusão. Por que o juiz não julga como você julga no Twitter? Porque ele tem que ser imparcial. E assim como o juiz tem que ser imparcial, nós na sociedade também deveríamos ser. Por quê? Porque quando a gente julga, condena, aponta o dedo, se essa pessoa não tiver feito o que a gente está condenando, ela vai sofrer para o resto da vida pelas acusações que nós infligimos sobre ela. E nós já fizemos isso com muitas pessoas. Existem exemplos claros de vidas que foram destruídas porque nós destruímos pela nossa necessidade de julgamento antes que um juiz tenha dado a sentença. E pro vídeo de hoje é isso. Eu tentei ser um pouco mais superficial, mas não consegui tão bem, por isso o vídeo acabou ficando longo. E pra você ver, se eu tivesse entrado mais ainda nos assuntos, velho, isso aqui tinha virado um longa-metragem facilmente. De qualquer forma, antes de ir embora, eu gostaria muito que você deixasse seu like, seu feedback, se inscrevesse, ativasse o sininho para receber todas as notificações, conferisse os links ali embaixo na descrição do vídeo. Tem um link pro meu Deezer, Spotify com várias músicas muito legais e também um link pra minha loja com muitas camisetas de anime com estampas maravilhosas. E assim como o Felipe Neto, eu também sou um capitalista e quero muito que você me ajude dando seu dinheiro pra mim, comprando algum produto meu, ou escutando as minhas músicas, ou conferindo mais os meus vídeos, beleza? Muito obrigado pela audiência, por ter assistido o vídeo até o final. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!